Olá, bom dia, muito bom dia. Muito bom dia. Hoje é dia 11 de dezembro. O ano é o ano da graça do nosso Senhor Jesus de 2023. E nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos caminhando nessa nossa trilha. Bom dia, pessoal. Trilha Pleroma. Pleroma é a trilha da plenitude, esse caminho que conduz, que leva para a plenitude, para a perfeição, para a completude. E nós estamos aqui para juntos darmos mais um passo importante nessa trilha tão inspiradora, a trilha que passa pelo solo sagrado do maior de todos os acontecimentos, o lugar onde Deus marcou a nossa vida para sempre, o lugar onde Deus manifestou o maior de todos os milagres, esse lugar sagrado em que Deus se tornou gente como eu e como você, o milagre da encarnação, o milagre em que Deus compartilhou da sua plenitude conosco. Aleluia! Sejam então muito bem-vindos a esse novo dia, sejam bem-vindos a esse momento, sejam bem-vindos a esse momento em que nós teremos contato com mais essa porção, momento em que a gente vai dar mais um passo importante, né? Sejam bem-vindos a esse momento da graça de Deus, esse momento aceitável, e nós estamos gratos, somos gratos ao Senhor, né, por Ele permitir, então, a grande dádiva da gente poder usufruir da vida nesse momento específico. A gente vai se aproximando aí dessa data tão festiva que é o dia 25 de dezembro, independentemente do fato do nosso Senhor ter nascido ou não no dia 25 de dezembro, o simples fato de nós sabermos que no mundo inteiro o nascimento do nosso Senhor Jesus está sendo celebrado, já é motivo de grande alegria. E eu queria convidar você, mais uma vez, a se unir a nós nessa trilha de edificação e a gente juntos, né, caminhar mais um pouquinho. Né? Com grande alegria, então, que eu dou as boas-vindas ao dia 11 da trilha Pleroma. Aqui, ó, dia 11. Queria comentar com vocês também um pouquinho só, se possível, do dia 10, ó, o dia 10, que foi a meditação de ontem, essa meditação da porta e a meditação mais específica do dia 11, a gente poder conversar, irmos bem mais profundo, né, nas camadas mais profundas dessa realidade gloriosa nesse mundo onde Deus estabelece a presença dele de uma forma marcante, como sendo o centro da vida, o centro da realidade, o centro da história, né, o centro da Bíblia, o milagre da encarnação de Deus por meio de Cristo, por meio de Jesus, o nosso Senhor. Sejam então muito bem-vindos todos. Alegria poder contar com a sua companhia aqui
companhia preciosa nessa nova semana, gente. Mais um ciclo de 7 dias foi iniciado. Mais uma vez, nós estamos nessa viagem, essa gloriosa viagem no mundo de Deus. Aleluia. Então, sejam bem-vindos vocês aqui todos. Você que está assistindo agora, que o Senhor então nos ajude a continuarmos essa nossa jornada gloriosa. Bom, gente, então, olha aqui, ó. A meditação do dia 10, ela é muito especial. Ela é um dos pontos altos, né? E essa jornada é cheia de pontos altos. Pleroma é cheia de pontos elevados. E essa meditação do dia 10 é uma meditação muito especial. Sejam... Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Mona. Alegria poder contar com a sua companhia. Todos vocês, amigos, irmãos. Você vai me falando aí, Sil? Olha só. A Cássia. Oi, Cássia. E a Aline. Aline. Marúzia. Aline. Valéria. Oi, Valéria. Então, sejam bem-vindos. Bom dia, gente. Muito bom dia. Graça do nosso Senhor Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na sua vida nesse momento, nesse dia, esse espaço, né? A gente tem falado sobre isso nessa trilha, que Deus nos criou espaçosos, né? Deus criou um mundo espaçoso também, para um mundo capaz de conter a infinitude da graça de Deus, a infinitude da presença de Deus, a infinitude da glória de Deus. Então nós somos criados assim, né, como receptáculos do divino, e tem sido assim. Fomos desenhados por Deus, e essa nossa realidade foi desenhada assim por Deus, de maneira a contê-lo, gente. E é maravilhoso, né? Então, esse dia que o Senhor fez, que a graça do Senhor, que a paz do Senhor sejam multiplicadas infinitamente na sua vida, na sua realidade, no seu lar, no seu trabalho. Aleluia. Né? Em Jesus, a graça do nosso Senhor Jesus. Bom, pessoal, então a meditação aqui do dia 10. Conceição entrou e a Nilza. Oi, Conceição. Oi, Nilza. Bem-vindos. Irmãos, todos, irmãs, sejam bem-vindas. Muito bom. Muito bom dia, gente. Vamos então, juntos aqui, dar mais esse passo. Essa meditação do dia 10, de ontem, né, essa porta bonita aqui, tá bonita, né, a arte aqui dessa meditação, a canção aqui que foi sugerida, O Céu Vem. Bonita também essa canção, belíssima, a canção 33 da nossa playlist. Eu não vou tocar aqui, porque senão eles vão derrubar a nossa live. Eu acho chato isso, né? Ai, ai. A gente pode compartilhar a música, mas não pode colocar na live. Bem chato. Então vamos lá, gente. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Esse é o texto bíblico que está em Provérbios, versículo 4. Capítulo 4, versículo 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha mais e mais até a plena claridade do dia. Gente, esse versículo é muito importante, não é? Para essas nossas aventuras aqui da Doxa Box, a gente está sempre lembrando dele. Então, esse ponto da jornada Pleroma é muito especial.
parte desse versículo, né? Desse texto sagrado. Essa revelação, gente, é fantástica. É uma revelação gloriosa que enche de esperança o coração daqueles que creem, dos crentes em Jesus. Saber que a nossa jornada, a nossa vida, a nossa caminhada aqui, nessa vida tão difícil, nessa luta, né, nesse mundo do lado de cá da história, que a nossa vida, irmãos, é como a luz da alvorada, ela se manifesta assim como o amanhecer, a luz do amanhecer, que começa com seus primeiros raios, né, de forma discreta, a gente pode dizer assim, até tímida, aqueles primeiros raios que vão surgindo e vão começam a pintar o horizonte e, e eles vão surgindo e eles vão cada vez mais se tornando evidentes, esses raios. Aí eles se levantam lá no horizonte e eles passam a preencher todo o cenário de uma forma gloriosa, e ele continua se erguendo, né? Ainda existem muitas penumbras e sombras, mas ele continua surgindo, né? E continua se erguendo cada vez mais e mais, até que ao meio-dia seja então o dia perfeito, e essa luz irradia toda a realidade, né? Não há lugar na face da terra, né? Não há lugar no mundo em que essa luz não estabeleça ah, os padrões da vida, da realidade, com o seu calor, com a vida. E isso é glorioso, irmãos. Essa é a promessa de Deus para você. É a essa promessa que nós precisamos nos agarrar, né, e colocarmos toda a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a vitória que Deus veio oferecer para você, né? Em vez de viver uma vida que, que conduz à ruína, à decadência, à destruição, né? Essa vida que, que é anunciada, né, dos quatro cantos, né? A vida vivida na natureza, a vida vivida na trilha da autonomia humana. Essa vida conduz à inutilidade, né, e à destruição. É um fim triste, né? É diferente da trajetória do justo, a trajetória daqueles que não confiam em Deus, né? O ímpio é aquele que não confia em Deus. O justo é aquele que confia em Deus, né? O ímpio é aquele que confia em si mesmo. O justo é aquele que não confia em carros, em cavalos, mas é aquele que coloca toda a sua confiança em Deus. E a trajetória, enquanto a trajetória do ímpio, do justo, né, é no sentido da iluminação total e da irradiação total do ser, de caminhar para plena radiância, né, e a manifestação completa do ser. A trajetória do ímpio, a trajetória daquele que não crê, é no sentido da completa a abstração, né? Como eles gostam de dizer. Isso significa o apagamento da vida no final, é trevas, é morte, o fim é terrível, irmãos. Então, glória a Deus, glória a Deus. A vereda do justo, então, é como essa luz da alvorada. E nós exultamos
com tremor em vista do que Deus... Aí com a segunda, o segundo trecho da meditação que a gente começa aqui, é o trecho de Agostinho, né? Lá nas Confissões, e é um dos pontos altos do texto, desse grande texto, né? Das Confissões de Agostinho, quando ele diz que ele exulto com tremor em vista do que tu me deste, e lamentando que nisso ainda sou imperfeito, né, incompleto, mas esperando que tu aperfeiçoes em mim as tuas misericórdias, né? Ainda que consciente das minhas imperfeições, diz Agostinho, esperando o teu aperfeiçoamento em mim, por meio das tuas misericórdias, Senhor. É isso que ele fala, né? E até que eu alcance, até alcançar a perfeita paz, quando a fome for saciada com uma maravilhosa plenitude, e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. Ele fala que o êxtase da alma vai extravasar, né? O êxtase da alma salva vai extravasar para o corpo glorificado. É quando finalmente viveremos plenitude e plenitude, né, em todos os aspectos. Imagina você experimentar imagina essa experiência que o êxtase da alma será de uma forma maravilhosa comunicado com todo o nosso ser e até mesmo o nosso corpo, todas as nossas células vão irradiar a glória de Deus. Então, essa afirmação de Agostinho, que reflete, né, essa afirmação de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da alvorada, a luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até a claridade do dia, até que seja dia perfeito, é o ponto, irmãos, de partida daquele livro tão importante do C.S. Lewis, chamado O Peso da Glória. Aquele artigo, né? A gente sabe que O Peso da Glória é um livro que foi organizado reunindo ali alguns artigos que são muito importantes. Na verdade, são sermões, são preleções, são sermões, são textos que o C.S. Lewis pregou, né, em igrejas e em momentos assim importantes. E O Peso da Glória, gente, é um texto assim, é muito relevante. Então eu queria convidar você a não deixar passar, se você não fez a leitura do dia 10, né, faça a leitura assim com muita calma. É muito bonita essa reflexão. Né? O C.S. Lewis ele fala que a gente está desde que o homem pecou, né, a gente está do lado de fora do mundo. Isso é tão revelador, né? Isso explica tanto a nossa experiência de vida, essa nossa sensação de inadequação, essa nossa constatação de que nenhuma das experiências dessa vida, nenhum dos prazeres que nós vivemos nesse mundo, com as coisas boas de Deus, que Deus criou, né? As coisas boas da criação, nenhuma experiência nesse mundo é capaz de suprir ou de satisfazer essa nossa necessidade por mais, né? A gente tem falado sobre isso desde o primeiro dia da jornada Pleroma, que a nossa experiência com o mundo tem sido assim, sempre essa constatação de que a gente precisa de mais e de mais e de mais. É como se nada fosse capaz de satisfazer esses nossos
essas nossas aspirações, esse nosso anseio por mais, né? Por mais amor, por mais glória, né? E desde que a humanidade foi destituída da glória de Deus por causa do pecado, desde o momento em que a humanidade deu as costas para o Criador, né? Deu as costas para a sua vocação de transcendência e passou a viver voltado para si mesma, passou a viver apenas para satisfazer os seus desejos, né? E passou a tentar preencher a si mesma consigo mesmo, e passou a tentar preencher a vida no mundo com as coisas do mundo, condenando o mundo, a natureza, aquilo que o apóstolo Paulo chama de escravidão da inutilidade, irmãos. Então, essa tem sido a nossa realidade. E o C.S. Lewis, então, ele faz uma reflexão tão profunda, né, sobre esse tema, né, mostrando que a gente está do lado de fora, né, está do lado de fora e a porta está fechada. E a impressão que a gente tem quando a gente vive é que a gente nunca consegue, de verdade, viver de maneira completa nesse mundo, né? Como se a gente estivesse do lado de fora. A humanidade que foi expulsa do lugar onde ela experimentou plenitude de alegria, plenitude de paz, plenitude de glória, irmãos. Então fica no lugar aquela saudade, né? A gente passou pelo Blaise Pascal, e o Blaise Pascal explica isso, né? Que o homem experimentou a plenitude de felicidade. O homem já esteve nesse lugar. O homem já foi, ele já experimentou essa plenitude e ficou no lugar um vazio, irmãos, um sinal, né, uma marca e um vazio tão grande, né, um vazio tão grande. Essa marca é tão profunda na alma e ela é infinita, tão grande, que só pode ser preenchida com a presença infinita do Deus eterno, não é? E essa tem sido a nossa experiência na vida. Sempre que a gente tem acesso às frações, as pequenas frações, né, de alegria, a gente experimenta aquelas pequenas frações de paz, de justiça. Aí a gente é tocado pelo bem, né, de uma forma gloriosa. A gente passa a entender que não existe essa batalha entre o bem e o mal, como muitas vezes nós somos tentados a perceber e a experimentar. Não é assim. Segundo o que a Bíblia revela, o mal, irmãos, é o vácuo, sabe? É como o frio, né? Que é o vácuo do calor, né? Na ausência da luz, na ausência da luz que irradia o calor, que irradia a vida, sobra o frio, né? Na ausência da alegria, da irradiação do calor da alegria, sobra o vácuo da tristeza, e vai ficando a tristeza, né? Na ausência da plenitude de Deus, sobra o vácuo da constatação da autonomia humana, irmãos. Isso é triste, né? É sobre isso que o C.S. Lewis fala. Eu não vou ler, né? Senão eu vou ficar só aqui mesmo. Nós somos feitos para brilhar com o sol, né? Eu separei aqui em 3 pontos. O Peso da Glória é considerado por muitos, né, como um dos textos mais importantes do C.S. Lewis. Então, é o primeiro artigo que está no livro, e nesse livro a gente tem artigos muito importantes. Nessa edição que a Thomas Nelson publicou agora, e é fantástica, irmãos. Tudo aquilo que o C.S. Lewis fala em todos os artigos, né? Por exemplo, a gente tem aqui textos que foram os últimos textos que o C.S. Lewis escreveu,
Então é muito relevante, né? Algumas pessoas costumam dizer que o C.S. Lewis, no finalzinho da vida, ele se tornou mais cético, que a fé dele foi se tornando mais. ah, Ele foi ficando mais amargo, né, com a fé, mas é só a gente dar uma olhadinha nesses últimos textos que ele escreveu e a gente vai perceber que não, né? E esse texto que ele escreve aqui, gente, O Peso da Glória, né, como o Walter Hooper, né, que se tornou, que era um admirador, que era um leitor, né, que se tornou, no final da vida de C.S. Lewis, o grande. ah, Ele era o auxiliar, né, para tudo ali do C.S. Lewis, e depois ele se encarregou de fazer essa publicação, juntar, depois reunir todos esses textos, né, depois da morte do C.S. Lewis, para publicar esse livro, essa obra, né, O Peso da Glória, chamada do Peso da Glória. Ele fala que esse sermão é tão importante que ele ganhou o destaque de estar em primeiro lugar. Então, quando você começa o livro, você já começa dentro do artigo do sermão O Peso da Glória e, e ele dá nome para o livro, né? Então, ah, e ele fala sobre a esperança, irmãos. Tão linda, né? A esperança cristã, essa que um dia nós vamos brilhar como o sol, né? Começam como raios tímidos, né, de radiação, iluminação solar, luminância, né? Mas depois, o nosso destino é a total radiação da luz divina a partir de nós, né? A verdadeira luz do mundo, irmãos, a luz que ilumina todo o homem todo, todo ser e o ser todo o mundo e o mundo todo. Nós fomos feitos para brilhar como o sol, ele começa dizendo, e por fim, aí depois estamos do outro lado da porta, e ele termina dizendo que a alegria da alma vai transbordar no corpo ressurreto, citando o Agostinho. Então, irmãos, se você não leu ainda, convido você a fazer essa leitura. Hoje a gente está indo para o dia 11, né? É o dia 11 que eu queria aqui compartilhar com vocês. Esse belo texto sagrado começa com os Salmos, capítulo 8, ou Salmo 8, os versículos 4 e 5. O que é esse questionamento? O que é o homem? Que é o homem para que com ele te importes, ó Deus? Né? Que é o homem para que com ele te importes? O que é o filho do homem, o filho de Adão, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Que é o homem, Senhor? O que é o homem, ó Eterno, ó Altíssimo? Que é o homem? Quando eu olho para os céus, né? Quando eu olho para os céus, ele fala. Quando eu olho para os corpos celestes, quando eu olho para a grandeza do universo, diz o salmista, e eu vejo a grandeza da tua criação, ó Deus. Como é grande esse mundo que o Senhor criou e como é grande o Senhor. Aí ele se pergunta, o que é o homem no meio de tudo isso? O que é o homem? O que sou eu, Senhor, no meio de tudo isso? O que sou eu? Aí ele reflete acerca da revelação bíblica. O Senhor nos fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, né? O lugar da humanidade na criação, irmãos, conforme a revelação bíblica que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, né? Principalmente nos capítulos 1 e 2, a revelação bíblica da criação, né? A ideia da antropologia bíblica oferece para mim e para você a revelação que enche a nossa alma, né?
com significado, irmãos. A nossa existência, né, com essa consciência, esse significado que a gente tanto anseia encontrar. A gente é tão pequeno, no entanto, existe tanta glória em nós, né? Isso porque o apóstolo Paulo diz depois, lá para os Coríntios, na segunda epístola, que apesar de nós sermos receptáculos de barro, vasos de barro, somos vasos especialmente desenhados para conter a glória divina. Então, somos tão pequenos, ó Deus, até mesmo comparando o nosso ser com a criação, né? Não estou nem falando, a gente não está nem falando, o salmista não está nem falando da divindade, né, do ser eterno, divino, não. Considerando a criação, irmãos, considerando, né, os seres criados, que é o homem, o que sou eu, né, diante dessa realidade gloriosa da vida, da natureza criada, que é o homem. No entanto, Senhor, nos criaste um pouco abaixo dos seres celestiais, né? O Senhor concedeu um lugar tão especial para a humanidade, um pouco abaixo dos seres celestiais, e nos coroaste de glória. Coroaste de glória. Aleluia, Senhor. Você foi criado para a transcendência, meu irmão. Então, a mensagem de hoje, eu queria que você colocasse essa mensagem no seu coração, nessa proposta. Essa é a sua tarefa para hoje, aceitar o convite à transcendência, a transcender, a dar o salto infinito para além da vida presa em si mesmo, em si mesma, esse grande salto, irmãos, no sentido da transcendência. Não há tempo a perder, não há vida a perder, porque se você não estiver viajando na direção que conduz à perfeição, à plena irradiação do ser, você estará no sentido oposto, o sentido da inutilidade, na rota da escravidão, da decadência, conforme Romanos 8, versos 20 e 21. São dois caminhos, irmãos. Ou você está caminhando no sentido da irradiação completa do sol, né? Da alvorada, do dia pleno, da plena irradiação do ser. Ou você está caminhando no outro sentido, no sentido das trevas, do total encobrimento da vida, né? Do fim da luz, irmãos. Se não estiver avançando no sentido da perfeição, da plenitude do ser, você estará caminhando no sentido da inutilidade e da escravidão, da decadência. Se você não estiver avançando nos vastos campos do reino de Deus, você estará se sujeitando ao estreito domínio do reino do ego. Entende? São dois caminhos. Ou você está trilhando, né, nessa gloriosa estrada do reino de Deus, né? Você olha para um lado, você olha para o outro e você se vê cercado da realidade gloriosa de Deus. Isso é maravilhoso. Esse reino que nos foi trazido, né? Nos foi dado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já está entre nós, né? Se você não está trilhando nesse caminho glorioso do reino de Deus, o reino infinito, né, o reino transcendente, o mundo de Deus, a vida de Deus, né, o andar de cima é o céu, né, a distância que existe entre os nossos olhos e o celestial é uma distância muito menor da distância que existe entre os nossos pés e o chão que nos atrai, né, para ficar aqui embaixo,
de sermos apenas terrenos, de sermos apenas meros filhos de Adão, mas não, o Senhor nos coroou de glória e o Senhor nos criou para ser celestiais, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Então, se você não está trilhando o caminho do reino de Deus, você está trilhando o caminho do ego, do reino do ego, o reino do ego, onde o rei sou eu, né? Onde o meu rei sou eu, onde o meu governo e o meu domínio estabelecem o padrão, os limites da minha vida. Isso é tão triste, né? Mas não, a gente está caminhando no sentido do reino de Deus, onde o reino de Deus estabelece os limites. O glorioso, eterno reino do Altíssimo estabelece os limites para a sua existência, irmãos, para a sua realidade. Ou seja, não há limites. Não existe fronteiras, irmãos. Não existe. Aleluia. Hoje você está sendo convidado para a transcendência. Ou você está experimentando a liberdade da transcendência, ou se sujeitando ao cativeiro do ordinário. Como o nosso Senhor avisou, nós não podemos viver entre dois reinos, irmãos. Não há como servir a dois senhores. Não há como viver em dois reinos. Não há como servir a dois senhores. Ou você serve ao Senhor do reino celestial, o reino eterno, ou você serve ao Senhor do ego, do reino do ego. Ou você se aproxima, eles estão em sentidos opostos. O reino de Deus e o reino do ego estão em sentidos opostos. Ou você se aproxima de um, se afastando do outro, ou vice-versa. É assim, né? Indo para um, você se afasta do outro. Ao agradar o rei do ego, você desagrada o rei do reino. E também vice-versa. Como o Paul Tripp esclarece, né, no seu excelente livro Em Busca de Algo Maior, isso significa entender que você foi criado para ser parte de algo grandioso. Quer dizer que você foi criado para transcendência. Isto é, para estar além e fora dos limites normais da experiência humana. Amém? Aleluia, irmãos. Isso é muito, muito bonito, não é? Você não foi criado para viver preso dentro dos limites que o ego impõe. Isso é tão glorioso, essa prisão, né? O Paul Tripp ele chega a dizer que é como se fosse um caixão, né? Um esquife. É como viver preso dentro de um caixão, né? Uma vida condenada, fúnebre, uma vida é a pior das escravidões, né? É a pior das prisões, é viver em si mesmo e para si mesmo. E onde o reino do ego estabelece os limites, onde tudo, irmãos, tudo que a gente vive, todas as experiências tudo que a gente experimenta na vida é, é, é trazido para dentro do domínio desse reino apertado, né, sufocante, dentro desse caixão que é o reino do ego, esse esquife. Mas não, né? Você não foi criado para viver aqui assim, sufocado assim. É por isso que a sua alma grita, é por isso que o seu ser sempre vai exigir mais, porque você foi criado para a transcendência. Você foi criado para brilhar como o sol. Você foi criado para ser banhado com a luz, né? Para ser transformado. Você foi criado para sumir a luz.
e se tornar parte da luz. Você foi criado para brilhar como o sol, entende? E você foi criado para transcender. Então, esse é o momento em que a gente vai fazer essa decisão. E você vai fazer isso de forma definitiva na sua vida. Então, hoje é dia de construir um marco espiritual. Hoje é dia de estabelecer um marco espiritual na sua vida, né? Como acontecia no Antigo Testamento, e o povo de Deus construía aqueles marcos, aqueles pontos, checkpoints, né? Eles construíam altares. Eles colocavam ali aqueles altares, eles faziam aqueles monumentos para que ninguém jamais se esquecesse do que aconteceu ali. Que aquele ponto foi um ponto de virada, que aquele ponto foi um ponto de redenção. Então hoje é dia de fazer um checkpoint. Hoje é dia de você se certificar que está no caminho certo, né? Não mais vivendo na trilha da escravidão, da inutilidade, da decadência, do domínio do ego, do reino de si mesmo. Não, hoje é dia de você se certificar que você está definitivamente na trilha gloriosa do reino eterno do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o reino eterno de Deus, o reino celestial, o reino dos céus. Aleluia, irmãos. Hoje é dia de você se certificar de que você está indo passo a passo no sentido da plenitude de vida, da plenitude de satisfação, irmãos. Satisfação plena. Mas você precisa verificar alguns pontos que já foram estabelecidos até aqui antes, né? Primeiro, você não é simplesmente natureza, né? Você já entendeu isso? Que você não é só natureza. Não é só natureza. Isso é diabólico, né? Essa estão querendo aprisionar sua alma, né? O diabo e todo o seu poderio, né? Com essa campanha é que momento a momento quer dizer para você, para sua alma, que você foi criado para viver preso dentro desse reino de si mesmo, de viver para si mesmo, de viver para satisfazer os caprichos do seu ego, sabe? Que você é só uma, 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 uma parte da natureza, que você é só natureza e que não há nada além de natureza, e que você está preso dentro da natureza. Então você precisa entender que isso é mentira. Isso é mentira. Por isso que todo o seu ser luta contra essa informação. Você é criação. Você é criação de Deus. Você é obra-prima. Você é um poema, né? Você é uma obra-prima, feitura de Deus. E agora em Cristo Jesus, uma recriação em Cristo Jesus. E você foi criado e recriado para a eternidade, para a plenitude, para a transcendência. Aleluia. Em segundo lugar, como criação, né, existe um propósito. Toda criação é criada para um propósito. Entende? A gente passou por ali nas nossas últimas meditações e reflexões. Existe um telos, existe um propósito para a sua existência, né? Como criação, existe um telos, existe um propósito, existe uma finalidade, um objetivo para a sua existência. E em terceiro lugar, se há um propósito, se há um telos para a sua vida, quando você atinge, né, esse telos, quando você realiza a finalidade para a qual você foi planejada, então a sua existência se torna perfeita. Então o telos se torna teleios, né? Se torna perfeito. Então, enfim,
Então, enfim, uma pessoa será perfeita se percebe o propósito para qual foi criada e o cumpre. Então, plenitude tem a ver, meu querido irmão, minha querida irmã, com você entender que você foi criado e a sua existência atende a esse propósito, a esse telos divino, glorioso, né? E quando você passa a perseguir esse propósito e cumprir, então você vai estar atingindo plenitude, né? Quando é que um objeto é perfeito, é pleno? Perfeito, a tesoura é perfeita quando ela faz com perfeição aquilo para o qual ela foi criada, né? Entende? Não é assim? Uma tesoura não serve para fazer qualquer outra coisa, né? Ou como, por exemplo, não dá para você ah, abrir a fechadura da porta, né? Não foi criada para isso. Ela foi criada para cortar o papel, né? O tecido, enfim. E quando ela corta, ela é perfeita. Então é isso, tem a ver com. É tão prático isso, né, irmãos? Então em oração, questione-se, avalie-se em que reino você está vivendo. Esse é o ponto. Em que reino você está vivendo? Qual o tamanho da sua vida? Você está reduzindo tudo às dimensões do eu mesmo? Tudo está ficando pequeno dentro do eu mesmo, para mim mesmo, sabe? Ou, ou você está expandindo tudo que faz ao tamanho do reino de Deus. Então, contando com o auxílio do Espírito Santo, né, use os momentos seguintes, né, usa o dia de hoje, né, sempre que você puder voltar seus pensamentos para essa verdade, reflete sobre isso, né, essas perguntas, qual é o tamanho do reino, né, dá uma olhadinha ao redor, qual é o tamanho da vida, da sua vida, em que reino você está vivendo a sua vida, no reino do eu mesmo ou no reino celestial, no reino de Deus, né? E essas perguntas, irmãos, que estão aqui a seguir, que foram extraídas lá do livro do Paul Tripp, Em Busca de Algo Maior, esse grande livro, ajudam a gente a fazer essa avaliação, né, que a gente precisa para estabelecer de uma forma definitiva a rota da vida. Irmãos, até o fim. E não desviar de maneira alguma, em ponto algum. É como a gente passou pelo o Tozer, ele fala que nós somos peregrinos, mas nós temos sido peregrinos que saem da estrada, né, para ficar a, apreciando a morte, né, ele diz, a beleza condenada. E quando não, nós somos criados para essa viagem, irmãos, para sermos esses peregrinos mesmo, né? E ele pergunta, o Paul Tripp, ele fala assim: você está fazendo as coisas concretas em sua vida porque está vivendo para algo maior do que a sua própria definição de felicidade pessoal? Sabe? Aquilo que você entende como tudo que é necessário para que você seja feliz, aquilo que foi estabelecido pelo reino de si mesmo, do ego, do eu mesmo. Né? Você está fazendo as coisas concretas ou tem a ver com a sua agenda, tem a ver com a forma como você conduz você toma as suas decisões. Como é que você está vivendo? Né? Você está vivendo para algo maior do que apenas a satisfação dos seus desejos? E pensa sobre isso. Né? Quando você toma as suas decisões, quando você faz as suas escolhas, quando você, as palavras que você fala, os pensamentos, tudo que você faz, irmãos, né? Tudo que você faz, meu irmão, minha irmã, você faz tendo em vista essa realidade maior, muito maior do que você mesmo. Você não vive só para satisfazer
ou só para atingir a sua meta de felicidade pessoal? Então, né, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, você vive consciente da natureza enganosa do reino do ego? Você já entendeu? Lembra? É um reino de fantasia. É um reino de fantasia, é mentira, né? É mentira, é virtual, né? É mentiroso. Você está preso, você está completamente amarrado, acorrentado. É escravidão, é prisão, irmãos. Você entende isso? É da realidade enganosa, da natureza enganosa da vida do reino do ego. Né? Lembre-se, é um reino de mentira, é um reino de fantasia. Então, examinando regularmente suas motivações e como está investindo seu tempo e energia, você está consciente de que não vale a pena viver para si mesmo? Não vale a pena viver para sua felicidade pessoal? Entende isso? Em terceiro lugar, você está vivendo aquela vida na forma e na liberdade do jazz, né? Sabe? Para o qual Deus o chamou, né? O Paul Tripp fala sobre isso, que os músicos, os melhores músicos, né? Não sei se você é músico, se você toca algum instrumento, se você já tocou algum instrumento e você já esteve ali, e você tem aquele conhecimento sobre a teoria musical, né? Sobre os campos harmônicos ou não, né? E você vê aqueles músicos que naquele momento da música eles improvisam, né? Eles têm a liberdade de improvisar. Essa coisa do improviso, né, na música, no jazz, ela é uma situação, né, somente pode improvisar aqueles músicos tão talentosos que são capazes de perceber toda a norma, irmãos, todas as regras, né? Só pode improvisar na música, o jazz, né? Aqueles músicos improvisam nas escalas, dentro dos campos harmônicos, porque eles conhecem, irmãos, eles conhecem os limites, os limites. Então, só pode ser livre aquele que obedece aos padrões, entende? Alguém que entende os limites. Então, é isso. Você está vivendo daquela forma, na liberdade do jazz, para o qual Deus te chamou. Né? Você está comprometido a permanecer dentro dos limites do que Ele escreveu, né, da palavra de Deus, e ainda aproveitar a liberdade de improvisar nas situações e relacionamentos em que Ele te colocou. Né? Esse limite, né, tão tênue que existe entre a minha vontade e a vontade de Deus, onde Deus nos deixa improvisar, né? As nossas escolhas, irmãos, as nossas decisões são nossas, são sempre nossas. E Deus decidiu compartilhar o governo do mundo, né, o governo das nossas vidas conosco. Mas tem a ver com a gente entender os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Oi? Amém. Amém, né? Você está falando, estou acabando aqui, gente. Esse é o terceiro, né? A quarta pergunta. Você está insatisfeito com o mundo quebrado em que vive e trabalha todos os dias? E você trabalha para que ele seja restaurado, a sua totalidade? Você está consciente, né, do estado em que se encontra o mundo, as relações, enfim. Você já se permitiu estar tão ocupado com o trabalho na terra que não tivesse tempo para desejar o céu? Ou em tudo que você faz, você tem um olho no presente e o outro na eternidade? Hein? Você tem os pés no presente, mas os olhos na eternidade. Você é capaz de lidar com a dor e com a decepção de hoje porque abraçou a promessa da eternidade? Será que aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus, que tendo em vista a
a alegria, a satisfação que esperava no futuro, ele suportou a cruz, ele suportou a dor, ele suportou a humilhação, ignomínia, né? Será que você, como nosso Senhor Jesus, já abraçou a esperança e com base na esperança, você é capaz de suportar a dor, o sofrimento dos dias de hoje? Você se apega vagamente aos seus planos, à sua agenda, ao seu propósito, às suas expectativas? Você está sempre procurando maneiras de fazer parte do que Deus está fazendo? Esteja onde estiver, não importando o quão trivial seja o momento? Você se apegou aos seus planos, à sua agenda, ou você vive doido para se unir à agenda de Deus? Você vive assim, ansioso para completar os seus planos, ou você vive dia a dia buscando fazer parte do plano de Deus, ainda que seja para fazer coisas às vezes tão simples, como o Paul Tripp fala, tão triviais no momento. A gente vê isso acontecendo de uma forma tão bonita. E por último, a 7ª pergunta: você vive com uma apreciação profunda pelo Senhor Jesus Cristo e pelo dom da graça que mudou fundamentalmente a você e ao curso da sua vida? Você tem consciência da beleza e você é capaz de admirar a beleza, de apreciar a profunda beleza do nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou fundamentalmente quem você é e mudou fundamentalmente o mundo em que você vive. Você é capaz de perceber a beleza do nosso Senhor Jesus? Você trabalha para manter o seu amor e a adoração a Ele? O amor e a adoração sempre frescos e novos. Sempre frescos e novos. Renova-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. Você vive como uma sensação de privilégio humilde, porque não foi escolhido só para ser um cidadão do reino de Deus, mas também para ser o seu embaixador. Sabe, é isso. O Senhor que é o homem, para que te lembres, para que se importes. Mas o Senhor o criou de uma forma tão digna e também o coroou de glória e de honra. Você entende que muito além de ser um cidadão do reino de Deus, você é um embaixador. Você existe com o propósito aqui, você existe aqui nesse lugar com o propósito de defender defender o reino, defender a vontade, defender o plano, o propósito do reino celestial. Você é um embaixador. Gente, vamos estabelecer a rota da vida aqui hoje. Essa é a oração que a gente faz, que eu queria fazer aqui com você. Ajuda-nos, Senhor. Como C.S. Lewis falou, vamos permitir que a glória de Deus transforme o nosso ser por completo, e de uma forma gloriosa a gente seja parte da glória de Deus, que a nossa vida seja parte da glória e do reino celestial, do reino glorioso de Deus, que os nossos pensamentos, que as palavras da nossa boca, que o meditar do nosso coração, as nossas escolhas e decisões, que os atos que a gente realiza, que os passos que a gente dá, sabe, as pegadas que a gente deixa nessa vida, tudo, irmãos, tudo seja para a glória de Deus. Essa oração que a gente vai fazer hoje. Ao longo do dia, eu queria convidar você a fazer essa oração. O Espírito Santo está convidando você. O C.S. Lewis fala que Jesus ele
ele veio e ele fez um buraco, né, na muralha, essa porta que estava fechada para o mundo, o mundo de Deus, né, o mundo que Deus criou. E Jesus fez uma fenda, né, uma fenda se abriu na muralha que nos separa do mundo de Deus. E o nosso Senhor Jesus convida todos aqueles que creem a passar por essa fenda, né, por esse lugar que foi aberto. Ele fala também que um dia a porta vai ser aberta, né? A porta será aberta de uma forma plena. E todos nós seremos banhados, né, com o sol, com a luz, e seremos transformados, como o Agostinho falou. O êxtase da alma vai transbordar no corpo ressurreto. Todas as células do nosso corpo, vão irradiar a glória de Deus. Todo o nosso ser, por completo. É para lá que você está indo. É para lá que a gente está caminhando. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E que a paz do Senhor, a graça do Senhor, seja multiplicada na sua vida de uma forma infinitamente, né? Que a graça e a paz sejam multiplicadas mais e mais e mais e mais na sua vida, até que você experimente a plenitude. No nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Queria agradecer demais sua companhia aqui. Muito obrigado. Marúzia, é isso, né? Falei certo o seu nome? Todos vocês, amigos. A Conceição, com certeza, é algo muito bom que a Conceição escreveu aqui. Voltando para a Ramartia, né? A Conceição fazendo as conexões aí. Se não conseguimos driblar e tudo isso, geramos enfermidades ramartiogênicas, olha só. Ansiedade, depressão, dores físicas e na alma. É isso mesmo, né, Conceição? A gente vai aprisionando o ser, né? Que coisa triste. E a gente foi criado para viver livre, né? Que a verdade do nosso Senhor nos liberte a cada dia, irmãos. Que o Senhor te abençoe, então. Muito obrigado, amigo, amiga, pela sua companhia aqui. Né? Que o Senhor continue conduzindo a nós no rumo à eternidade, né? E que a nossa vida seja mais e mais assim, cercada daquilo que é pleno e eterno. Que cada vez mais eu e você nos ocupemos apenas e tão somente com aquilo que é eterno, irmãos. Porque aquilo que não é eterno não vale a pena. Como o C.S. Lewis diz, aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Não vale a pena. Nós não temos tempo a perder. Nós não temos vida a perder. A vida preciosa que nós recebemos do Senhor. Então, que o Senhor conduza você com esses passos gloriosos, né, rumo à plenitude. Tá bom? Quarta-feira, gente, a gente vai se encontrar à noite, né, como nós fizemos na semana passada. É quarta ou quinta, Sil? É quinta, né? Quinta. É quinta-feira, desculpa, irmãos. A gente vai, eu sei, né, a gente vai acertar isso, vai colocar no folhetinho agora certinho. Então não tem mais a live na quarta de manhã, nós vamos nos encontrar na quinta à noite. E aí a gente vai dar aqui mais um passo, a gente vai escolher um dos dias aqui da jornada para a gente caminhando juntos, tá bom? Que você tenha aí um bom dia experimentando essa vida sem limites, né, no reino de Deus. Amém? Um abraço bem forte, bem apertado, e a gente se encontra logo, né? Aleluia. Mais uma vez, obrigado, viu, amigos? Tchau, tchau.